O Flamengo estava bem pressionado por reforços, os reforços já eram para ter chegado, vai anunciando esse pacotão aí de reforços da Europa. Tem com o Emerson Royal, que deve chegar ao Rio de Janeiro, Samuel Lino, que é do Atlético de Madrid, 25 anos, teve até passagem na base do Flamengo já. Pedro Henrique Torre e o Vene Casagrande trazendo as informações do maior pacotão de reforços da história do futebol mundial. Vamos acompanhar aqui todas essas informações com Carrascal, com Royal, o Samuel Lino e muito mais reforços no Mengão. Saída também do Wesley. Se inscreva no canal, acione o sino, deixe o seu like. Vamos embora pro vídeo. Temos números das novidades por aí, ó. Samuel Lino com a camisa do Atlético de Madrid na última temporada. 47 jogos, 29 como titular, 48,9 minutos por jogo, são 4 gols e 8 assistências. E temos também Emerson Royal pelo Milan, 26 jogos, 22 como titular, 71,8 minutos por jogo, não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência, mas tem um título da Supercopa da Itália. Pedro Henrique Torre chegando ao vivo aqui com a gente para trazer também as informações deste mercado do Flamengo. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo, meu amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo grande para você, beijo aí, Natália, todo mundo que está com a gente neste Sport Center. E um dia chuvoso no Rio de Janeiro, bem chuvoso, acabou de cair um pé d'água aqui. Mas, enfim, o Flamengo segue na preparação, domingo tem jogo contra o Atlético Mineiro, aquela coisa toda. Mas esse momento agora é aquele momento suculento de falar de mercado, né? Todo mundo gosta bastante de falar de mercado aí, hashtag só que não. Mas vamos lá, o Flamengo está muito próximo aí, está com a contratação encaminhada do Samuel Lino, que é do Atlético de Madrid, 25 anos, teve até passagem na base do Flamengo já, a informação saiu lá na Europa, a imprensa italiana, e confirmada pelos nossos companheiros lá da ESPN da Espanha. O Flamengo deve desembolsar 25 milhões de euros por esse jogador. Aí você soma também com o Emerson Royal, que deve chegar ao Rio de Janeiro neste fim de semana, pelo menos é essa a tentativa, o Flamengo acertado com esse jogador, para 9 milhões de euros junto ao Milan. E além disso tem os 12 milhões de euros junto ao Dinamo de Moscou pelo Carrascal. O Flamengo estava bem pressionado por reforços, os reforços já eram para ter chegado. Hoje é dia 24, a janela abriu dia 10, ou seja, há 2 semanas basicamente, né? Então estava muito pressionado mesmo o clube para ter esses reforços, colocá-los em campo. Então vai anunciando esse pacotão aí de reforços da Europa. O Saúl amanhã vai ser apresentado no Ninho do Urubu, aí vai ficar todo mundo satisfeito aí para saber também como é que é a pronúncia do sobrenome dele, pessoal que está aflito nas redes e tudo mais. E aí ele vai ser apresentado, 3 anos de contrato, 30 anos, enfim, vai ser uma boa opção para o Felipe Luiz. E ao mesmo passo, o Flamengo com o Emerson Royal, aí vai sacramentando aí finalmente a negociação com a Roma de 25 milhões de euros, mais 5 impossíveis bônus pelo lateral direito Wesley, que brilhou ontem. Foi bem, foi bonito, enfim, muita gente até criticava a atuação dele na maior parte da partida, mas no finalzinho ele conseguiu um belo chute cruzado ali e fez esse 2-1. Aí dá aquela acalmada, né, Glaucia? Pelo menos nos torcedores, assim, eles ficam um pouquinho mais calmos, estavam muito nervosos, eles ficam mais calmos em relação a essa questão do mercado aí, o Flamengo trazendo esses reforços aí, especialmente o Samuel Lino, que é um reforço bem impactante, de fato, mas o Flamengo teve que abrir a carteira rapidamente e não estava naquele planejamento dito há 60 dias atrás, né? Teve que correr agora e apresentar muito dinheiro, despejar muito dinheiro no mercado aí, no meio, para de fato trazer esses jogadores. Vai ter que abrir o cofre, é o que o Flamengo está fazendo, porque não adianta, sem planejamento não dá muito certo. Além disso, a questão do Runco, enfim, ontem a questão de que saiu o Runco, os jogadores falaram bastante sobre esse assunto também. Houve uma nota do departamento de futebol, por que a gente separa? Porque tem a Gávea e tem o Ninho. Já na outra gestão já era muito assim, esse Gávea-Ninho, essa maluquice completa, mas tem o departamento de futebol, que aí falou com os outros médicos ali, mas eram comandados pelo diretor-geral, que teve a mensagem vazada sobre o De La Cruz.
aquele mal-estar geral, mas até agora o lado institucional aqui da Gávea, do Flamengo, o presidente Luiz Eduardo Batista, já procuramos, enfim, comunicação do clube, ninguém se manifesta sobre a questão do José Luiz Runco. Então a gente fica no aguardo aí, porque seria interessante também o clube se manifestar institucionalmente sobre esse assunto e não só o departamento de futebol. Mas é esse o pacotão do Flamengo nesta quinta-feira, Glaucia. Vamos falar de Flamengo, que ontem foi até Bragança Paulista e venceu. Resultado importante. Valia a vice-liderança do Brasileirão. Para o Flamengo, talvez um pouco mais. A tranquilidade do resultado positivo serviria para abafar os bastidores em ebulição. As declarações do Dr. José Luiz Runco, que vazaram de um grupo de WhatsApp sobre a suposta falta de condições físicas e médicas de Nico Dela Cruz, geraram repercussão negativa. Resultado, ele foi demitido horas antes do jogo. Essas coisas externas machucam, mas no final das contas é um grupo fechado, um grupo de amigos, irmãos, você vê no trabalho do dia a dia, um grupo que se cobra, um grupo blindado a esse tipo de coisas. Esse é um elenco que é muito fechado entre nós e sempre estamos nos cobrando para a excelência em treinos, jogos, então não queremos que as coisas extra-campo nos atrapalhem. Quero o melhor do meu grupo e todo mundo focado para cada partido. Por isso, o gol de Wesley aos 40 minutos da etapa final, após um passe de Wallace, foi tão comemorado. Era a virada. Wesley, que está de partida para Roma. Incrível, um jogador da base, um cara vaiado, um cara que a torcida não respeitava, a valer 20, 30 milhões de euros e poder, como eu falei no começo do ano, escolher onde jogar. Mas até esse gol teve muito jogo. Rossi foi gigante numa falta de John. Na etapa final, foram necessários apenas 4 toques e 8 segundos para a bola chegar a Lucas Barbosa. Bragantino 1-0. Ontem no nosso pré-jogo, o auxiliar Vinícius, ele trabalhou essa jogada com a gente. A gente tem convicção do que a gente trabalha e hoje fomos felizes e fizemos o gol. O Flamengo acordou. Arrascaeta entrou no jogo, cruzou uma bola na cabeça de Léo Pereira. 1-1. Pressionado, o time da casa, 20 minutos depois, levou a virada de Wesley. Há 29 anos, o Flamengo não vencia o Bragantino aqui em Bragança Paulista. Sabemos o quanto era difícil jogar aqui, quanto tempo fazia que a gente não conseguia vencer aqui. Até eu estava brincando aqui que tiveram que me trazer para o Flamengo para a gente poder conseguir essa vitória. Mas muito feliz por quebrar esse tabu, vamos dizer assim. Vitórias trazem tranquilidade, resolvem problemas. Que o diga o Flamengo, 3 nos últimos 4 jogos. Ao Red Bull Bragantino, com um único resultado positivo nos últimos 4 jogos, resta reencontrar o bom futebol diante da parada para o Mundial. Olha os números aí do Wesley contra o Red Bull Bragantino, essa vitória de virada do Flamengo 2-1. Um gol, uma finalização no alvo, 101 ações com bola, 9 cruzamentos, 8 progressões com bola, 4 dribles tentados e 17 duelos. Rafa, um resultado que passa muito também pelas mexidas, né? Pela mão ali também do Felipe Luiz dentro dessa partida. Sem dúvida, Glaucia e Nath. Na verdade, o jogo começou, bem dizer, a partir da metade do primeiro tempo, né? Partida muito de tática, muito estudada, com um nível de cautela de parte a parte muito grande. Terminou o primeiro tempo 0-0 e aí o Bragantino faz o gol com poucos segundos, uma jogada ensaiada, né, muito bem trabalhada de saída de bola pelas mãos do Fernando Seabra, que pegou a defesa do Flamengo em linha alta. E, aliás, essa é uma característica que o Felipe Luiz herdou da metodologia do Jorge Jesus. Se o adversário souber encaixar bem a troca de passes, vai encontrar essa
essa brecha nas costas da linha defensiva do Flamengo e o Flamengo vai passar algum sufoco. Só que depois disso, o gol foi com segundos, praticamente só o Flamengo jogou no segundo tempo. E se tivesse terminado 1-1, ou seja, se o Wesley não tivesse feito o gol da virada, seria uma tremenda injustiça, né? O Flamengo com muito mais posse de bola, com muito mais eficiência na troca de passes, muito mais finalizações. Flamengo à vontade jogando em Bragança Paulista. Aliás, seguramente foi o melhor segundo tempo do Flamengo como visitante nesse Campeonato Brasileiro. Ontem a qualidade de jogo se impôs, porque o Felipe Luiz conhece muito as características dos seus jogadores. Tanto estava eficiente o Flamengo em campo, que das 5 alterações, o Felipe Luiz fez 3, e 2 delas já no finalzinho, para não desconfigurar aquilo que o Flamengo vinha desenvolvendo em campo. Outra boa notícia, o Vinha entrou no segundo tempo ontem na vaga do Varela e performou muito bem, mostrou desenvoltura com a bola, mostrou um bom fôlego, não vai demorar muito para que ele recupere a condição de titular e aí o Felipe Luiz não precisa fazer essa improvisação. O Flamengo tem essa magia, né, Gláucia e Nath? O Flamengo consegue pegar de momentos turbulentos fora de campo energia para grandes atuações dentro dele. Não são todos os times que conseguem isso, e talvez a gente possa atribuir a tal magnética, né? Ou então ao investimento feito para a montagem de um elenco competitivo, mas esta não é uma regra. O Flamengo é uma exceção. Na maioria dos casos, clubes mergulhados em crise, como o Flamengo está em caráter interno, não conseguem fazer com que os seus times em campo joguem aquilo que precisam jogar. O Flamengo consegue. O Flamengo que conseguiu jogar ontem, trouxe esse resultado importante também, principalmente pensando em classificação. Muito bem, nação, tá? Então as informações do pacotão de reforços do Flamengo. E olha só, hein? Depois de Saul Nínguez, o Flamengo está encaminhado, já está apalavrado com Jorge Carrascal, Emerson Royal e Samuel Lino. Segundo informações do Vene Casagrande, o que travava a negociação com o Carrascal era a falta de verba do Dínamo para comprar Rubens do Atlético Mineiro. Os 3 clubes, Atlético, Flamengo e o Dínamo, se reuniram e resolveram tudo, o que liberou o Carrascal para viajar ao Brasil e assinar com o Flamengo. Além disso, além do colombiano, o Flamengo está próximo de comprar o lateral direito Emerson Royal. A informação que já está tudo certo. O Flamengo aguarda o Emerson Royal, lateral direito, no Rio de Janeiro para assinar contrato, assim como o Samuel Lino, tá? Informação de um jornalista italiano. O que você acha desses reforços aí que o Flamengo fechou nesta quinta-feira? Foi só o homem sair do grupo do WhatsApp, largar o celular e aí resolveu toda essa situação, né? É só não ter treta no WhatsApp que tudo destrava. Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sininho, deixa o like e até o próximo vídeo.